paz. Amém. Gente, que noite abençoada tem sido. O Senhor, Ele já falou muito ao meu coração, tenho certeza que também ao coração de vocês, mas Ele ainda quer falar muito mais. Amém? Senhor, obrigada por essa oportunidade, obrigada por mais essa chance que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, reunidos, Senhor, como família. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja me guiando, conduzindo em cada palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as palavras lançadas, elas sejam plantadas em solo fértil, Deus, e que frutifiquem e floresçam para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vivemos, infelizmente, em uma sociedade onde a gente tem visto jovens, adolescentes, até mesmo adultos e crianças, com uma visão muito distorcida de si mesmos, sem saber para que eles foram criados. Para que nós fomos criados? O sentimento de inutilidade toma conta da mente do ser humano. E não raras as vezes em que você vê um jovem, um adolescente tendo uma crise, se questionando qual é o seu propósito, por que ele nasceu, por que ele ainda está vivo. E eu lembro que quando eu tinha meus 12, 13 anos, isso acontecia direto comigo. Praticamente todos os dias eu me perguntava por que eu estava viva, por que o Senhor tinha me criado, para que eu havia nascido. Então, a gente perdeu o senso desse propósito. E esses pensamentos, eles estão no mais profundos momentos de crise da gente. E aí parece que a nossa mente vai lançando só as flechas. Não há razão para a sua existência, não há beleza em você, não há nada que te faça melhor ou diferente, não tem nada que te faça ser digno de nada que você recebe. É ou não é? Infelizmente, essa é a dura realidade que a gente enfrenta. Mas a verdade é que existe algo muito maior do que isso. A maneira como Deus nos enxerga, a maneira como o Senhor ele nos vê. E ninguém nos vê como Deus nos vê. Mas eu vou ainda um pouco mais profundo. Ninguém nos vê como Deus nos vê, porque Ele foi quem nos criou. Foi Ele quem nos fez e Ele nos fez para um propósito. Amém? Gênesis 1, versículo 26, parte A do versículo, vai dizer o seguinte. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No livro de Gênesis, a gente vai encontrar um dos relatos mais preciosos para a humanidade. A criação do mundo e a criação do homem. O livro de Gênesis vai relatar também a queda, vai relatar a primeira vez que o pecado entrou no mundo, o pecado no início dos tempos. Vai mostrar com muita clareza a relação entre Deus e o homem. E em certas histórias vão apontar para Jesus também. Sendo que a Bíblia vai relatar nesse momento de Gênesis 1, 26, no momento da criação do homem, a Bíblia vai dizer que Deus Pai, junto ao Filho, que é Jesus, e junto ao Espírito Santo, decide criar o homem. Já depois de ter preparado uma habitação. O homem foi a última coisa a ser criada, foi a cereja do bolo. E aí, quando a gente vai ler o capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver que em todos os dias da criação, todas as vezes que o Senhor ele criava algo, ele dizia, e Deus viu que era bom. Mas quando Deus cria o homem,
quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, a Bíblia vai dizer que Deus viu que era muito bom. Existe uma razão para isso. Existe uma razão pela qual o Senhor, Ele nos cria e olha para a gente e diz que é muito bom. Ao soprar o fôlego de vida no primeiro ser humano, o Senhor estava trazendo à existência o único, dentre todas as criações de Deus, dentre todas as criaturas, o único ser que havia sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando a Bíblia vai dizer que Deus nos fez conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, o significado disso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. O Senhor, Ele nos fez dignos. E essa dignidade, ela não foi nos dada por nós, mas ela foi dada por Deus aos homens. E essa dignidade, ela está inserida no fato de que, por sermos feitos à imagem de Deus, o nosso grande propósito nessa vida é glorificar a Deus. Era refletir e reproduzir os santos caminhos de Deus através das nossas vidas, através do simples ato de existir. Nos versículos anteriores, ainda no primeiro capítulo, Gênesis vai demonstrar e vai apontar algumas características de Deus. Deus é pessoal, criativo, racional, admirável e muito mais. E aí, quando a gente foi criado, conforme a imagem e a semelhança de Deus, a gente herda algumas dessas características. Nós não somente herdamos, mas também passamos a refletir essas características. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esses aspectos, sobre os aspectos dessa imagem e semelhança que Deus criou o homem para ter. Qual foi o propósito da criação? Como isso se perdeu, mas também como isso foi resgatado dentro de nós. E se eu pudesse resumir tudo que eu vou falar em uma só frase, tudo que eu vou falar em uma frase nessa mensagem é o propósito da criação. Vocês podem repetir comigo? O propósito da criação. E, como falado anteriormente, o Senhor, Ele nos criou para que pudéssemos refletir Deus em nossas vidas. E isso se dá em todos os aspectos possíveis. Onde quer que a gente possa imaginar, nós fomos criados para refletir o Senhor e a glória dEle. Sendo que eu vou numerar aqui alguns 4 aspectos para trazer um pouquinho mais de clareza. E o primeiro deles é o aspecto moral. Quando o homem e a mulher foram criados, eles estavam em um estado de retidão ímpar. Então, o que significa que Adão e Eva, eles eram perfeitos. E não somente perfeitos, mas eles eram inclinados para o bem. Eles eram inclinados para obedecer a Deus e para conhecer a Deus. E por isso, por serem inclinados para o bem, por serem inclinados para a obediência, Adão e Eva, eles viviam em plena e perfeita harmonia com Deus. E a Bíblia vai nos mostrar a verdade existente que há nessa frase, que eles viviam em perfeita harmonia, quando vai dizer que Deus, todos os dias, na viração do dia, descia para falar com Adão e Eva. Para Calvino, a imagem de Deus, ou a imago Dei, ela originalmente incluía verdadeiro conhecimento, retidão e santidade. Então, se eu puder resumir o aspecto moral do homem em uma palavra, seria santidade. Deus nos criou santos, porque Ele é santo. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, o que o homem buscava era moralmente correto e refletia a santidade de Deus em sua própria existência. Você imagina, apenas na sua existência você já refletir a santidade do Senhor? Só com o simples fato de você respirar, você já refletia a santidade de Deus. E nós fomos criados com esse único propósito.
Nós fomos criados com o propósito de glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Sendo que o problema é que isso se perdeu com o pecado. Quando o pecado entra no mundo, existe algo que vai ser chamado da distorção da imagem. Se antes o Senhor, Ele havia nos criado para sermos santos, o pecado, ao distorcer isso, nos dá uma nova natureza inclinada para o mal, uma natureza pecaminosa. Se o Senhor antes havia criado os nossos olhos para contemplar a beleza de Deus, quando o pecado entra no mundo e distorce essa imagem, os nossos olhos eles não passam mais a contemplar a beleza de Deus, mas a contemplar o pecado, a contemplar aquilo que o Senhor detesta. Se o Senhor ele criou as nossas mãos para cuidarmos da criação, quando o pecado entra no mundo e essa imagem ela é distorcida, agora a gente destrói com as nossas próprias mãos a criação de Deus. As nossas mãos elas foram criadas para cuidar daquilo que o Senhor nos deu, sendo que se tornaram instrumentos de pecado. Nossa boca e os nossos ouvidos, que antes tinham o perfeito papel de serem um meio de comunicação que o homem tinha com Deus, agora vai passar e se tornar um meio pelo qual nós falamos mal dos nossos irmãos, pelo qual nós escutamos a voz de todos menos a voz de Deus. Vocês conseguem perceber que tudo que Deus fez era perfeito, sendo que o pecado ele entra e começa a distorcer tudo. Ele começa a distorcer o propósito da nossa existência. E é por isso que hoje em dia a gente vê tanta gente com problema, se questionando por que nasceu, qual é o seu propósito no mundo. E a resposta é que Deus ainda assim continua nos fazendo para a sua glória e Ele continua tendo um propósito nas nossas vidas. E tendo isso em mente, quero falar agora para vocês do segundo aspecto dessa imagem, que é o aspecto espiritual. Deus é espírito. E, sendo feitos à sua imagem e à sua semelhança, o homem tem também uma dimensão espiritual. E esse aspecto é, dentre tantos outros, a conexão vital que o ser humano ele tem com Deus, que ele tinha com Deus. Agostinho de Hipona, popularmente conhecido por jovens e adolescentes, porque na escola é nos ensinado como Santo Agostinho. Mas Agostinho de Hipona, ele vai dizer o seguinte, no livro dele, Confissões. Tu nos fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa é uma verdade que a gente também vai encontrar na Bíblia. No livro de Eclesiastes 3, versículo 11. Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. O aspecto espiritual do homem vai ser refletido na capacidade do homem de buscar a Deus, de desejar se relacionar com Deus, de conhecê-lo e adorá-lo. E isso, no princípio, era perfeito. É essa dimensão, é esse aspecto espiritual que vai diferenciar o homem de todas as outras criaturas que Deus fez. Quando o Senhor descia ao jardim, o Senhor descia para falar com Adão e Eva. Toda a obra da criação foi boa, mas o homem foi muito bom. Deus nos criou para se relacionar conosco. E não um relacionamento superficial, mas um relacionamento íntimo. O homem foi criado para reconhecer Deus como seu Criador e soberano.
E a adoração a Deus é a simples resposta desse relacionamento e desse entendimento. Sendo que aí, quando o pecado entrar no mundo, nós agora somos inclinados para o mal. O que vai chamar a atenção aos nossos olhos não é mais o Senhor. Não é mais a beleza de Deus, não é mais a sua presença. Mas é tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E se o ser humano, se a criatura é afastada do Criador, ela perde o seu senso de direção, ela perde o senso do seu propósito. E a gente vê isso muito refletido hoje em dia, quando a gente busca distrações, quando nós buscamos prazeres e consolos humanos para algo que é eterno, para algo que na verdade é espiritual. Um coração inquieto, ele só vai se saciar plenamente quando repousar em Deus. Porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. A gente vê que hoje em dia tem muitas festas por aí. Existem meios de se divertir, meios de se alegrar, meios de se distrair, meios de tentar entender ou de tentar buscar o propósito da existência do homem. A gente vê que hoje em dia muita gente tem passado muito tempo nas redes sociais como uma forma de distração. Distração de quê? Eu pergunto. Qual é o motivo do porquê a gente busca estar tão distraído ou tentando entender, tentando buscar respostas para algo que é espiritual? Às vezes, a gente vai tentar encontrar respostas humanas, porque nós somos humanos. Mas o Senhor, Ele colocou em nós o seu Espírito. Nós também fomos criados como seres espirituais. E é por isso que, por mais que muitas pessoas busquem em festas, em bebidas, em drogas lícitas ou ilícitas também, por isso que muitas pessoas podem tentar encontrar satisfação e prazer em outra pessoa, em outros relacionamentos, mas não vai encontrar. Porque essa satisfação, ela é encontrada somente em Deus. Nós não somos dessa terra. Nós somos passageiros aqui. Nós fomos feitos para a eternidade e é por isso que as coisas passageiras, elas não vão nos saciar. Somente aquele que é eterno é capaz de nos consolar, é capaz de nos alegrar, é capaz de nos completar. O terceiro aspecto que a gente pode considerar é o aspecto mental. René Descartes, um filósofo francês, eu acho que algumas pessoas podem conhecê-lo, já que a gente estuda muito na escola e também na faculdade sobre René Descartes. E aí ele disse uma vez o seguinte: penso, logo existo. Aí vocês até completaram, ó, tá vendo? É impossível. Alguma vez, algum jovem, algum adolescente já escutou, já ouviu falar sobre René Descartes. E aí, ele vai dizer: penso, logo existo. Essa frase significa que o simples ato de conseguir raciocinar é a prova da existência do homem. É a prova da existência do indivíduo. Mesmo que ao seu redor tudo pudesse parecer incerto. Pensamento é a prova da existência. Anteriormente, a gente falou que a racionalidade era uma característica de Deus e que nós herdamos essa capacidade. Sendo que aqui a racionalidade não é a racionalidade de uma ciência exata, como a matemática, como a química, como a física. Mas é o ser racional
no sentido de ser habilitado para pensar, para aprender, criar, conhecer e muito mais. E essas coisas, elas foram originalmente colocadas no homem com um propósito maior, para que através da nossa capacidade de conhecer, de pensar, de aprender, de criar, nós pudéssemos compreender a realidade. E quem é mais real do que Deus, que criou todas as coisas? Partindo da ideia ainda de René Descartes, sua linha filosófica de penso, logo existo, eu estava pesquisando e eu vi que ele tinha uma teoria que ele meio que provava a existência de Deus através do pensar, através da razão, partindo de uma característica única que somente o Senhor tem, que é a perfeição. A perfeição, ela basicamente vai dizer que quando o ser humano pensa na ideia de perfeição, a gente pensa em uma ideia racional gerada sob o pensamento da imperfeição. Tipo assim, vamos lá, por isso vocês me acompanhem aqui. Eu não posso pensar em algo que é perfeito se eu não conheço o imperfeito, se eu não tenho a ideia do que é imperfeito. Então, eu posso dizer, esse púlpito é perfeito, sendo que eu diria que ele é perfeito, tendo a noção do que é imperfeição. Ele seria imperfeito se algo estivesse quebrado, se algo estivesse fora do lugar. Algo que está ausente e, portanto, não é perfeito. A grande questão é que nós, como seres humanos imperfeitos, depois da queda, não conseguimos pensar na criação de um ser perfeito por nós mesmos. E, portanto, a ideia de perfeição, que é inerente à razão, não poderia surgir do nada se não tivesse sido antes colocado em nós através de alguém que é perfeito. E esse tipo de teoria acerca da existência de Deus revela o propósito do aspecto mental que nós herdamos de Deus. Conhecê-lo e compreendê-lo. Além disso, o aspecto mental do ser humano, ele se manifesta também nas artes. Ele se manifesta na nossa capacidade de criar e de inovar. Porque Deus é um Deus criativo. O Senhor, ele fez o mundo e ele viu que tudo era bom. Todos os seres que Deus criou, todas as plantas, todas as árvores, os rios, os lagos, tudo que Deus fez era bom. E quando Deus ele nos cria, ele coloca em nós também sua criatividade, para que pudéssemos, com os dons e talentos que Deus nos deu, revelar ao mundo o Criador. Porque a imagem e semelhança, ela é justamente isso. São os aspectos em que a humanidade consegue refletir a glória de Deus, consegue refletir a Deus. Sendo que é muito possível ver uma distorção disso acontecendo hoje. E é muito propício falar disso no século XXI, no tempo que nós estamos. Porque nós somos criados para sermos seres racionais. Sendo que existe por aí gente que diz que se identifica como animais. Pessoas que querem buscar qualquer outra coisa para se identificarem que não seres humanos. Como animais, como cachorros, como cachorros, gatos, robôs. A imagem de Deus, ela tem sido distorcida. A imagem de Deus no homem, ela tem sido distorcida. Mas nesses últimos anos, eu acredito que isso tem se intensificado.
Porque nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo a época em que as pessoas elas não querem saber se elas foram criadas como seres humanos ou se a maternidade ela é um dom de Deus e você se torna mãe, gerando um filho no seu ventre ou adotando. As pessoas têm bonecos como filhos, se identificam como animais. O que é isso? Além da distorção da imagem de Deus no homem, da distorção do propósito da criação. Sendo que, não somente no aspecto sociológico da coisa, mas no âmbito artístico também, é possível enxergar essa distorção. Deus deu aos homens dons e talentos para que, com esses dons e talentos, ele pudesse ser glorificado. Sendo que, falando do Brasil muito especificamente agora, tá? A gente viu, esses dias, um cantor ser preso por fazer músicas com apologia ao crime. E, menos de uma semana depois, ser solto. A gente vê, hoje em dia, museus tendo obras de artes pichadas, ou até mesmo coisas que viralizam na internet. Gente que coloca um óculos em uma parede do museu e vai analisar a reação das pessoas. E aí as pessoas acreditam que aquilo também é uma forma de arte. Escritores que têm escrito cenas de sexo explícito em livros e sabendo que vão alcançar jovens e adolescentes, que vão ler porque está tudo bem, porque é cool, porque está na moda do mundo, porque não tem nada de mais não. Esse negócio de ser moral, de ser crente, isso daí é balela, não existe isso não. Sou crente na igreja, na minha casa, eu posso ler o que eu quiser. E quando não tem esse tipo de pensamento, muitas vezes sabe que é errado, sabe que é pecado, mas continua fazendo do mesmo jeito. E eu estou falando isso porque eu fui essa pessoa, tá? Mas o Senhor, Ele me libertou. E essa criatividade que Deus deu aos homens, ela tem sido usada para o mal, ela tem sido usada para o pecado. Ela tem sido usada para manchar cada vez mais a imagem de Deus nos homens. A criatividade dada por Deus para que os homens pudessem glorificá-lo apontam hoje para o pecado. Quantas são as vezes que a gente não vê na mídia artistas falando explicitamente sobre... me entendam coloquem muito amor nas minhas palavras, por favor. Mas falando explicitamente sobre inferno e sobre dizer que não ligam ou dizer que não estão nem aí para Deus, sendo que o Senhor é quem dota o homem de toda a criatividade. E o diabo continua distorcendo o propósito da criação do homem. O propósito da minha e da sua criação. Como cristãos, e eu falo isso não somente a jovens, adolescentes, mas como cristãos, adultos, crianças. O Senhor, Ele não somente quer que a gente não consuma esse tipo de conteúdo, mas o Senhor, Ele tem nos dotado de dons e talentos para que a gente possa agir na contracultura. Duda, o que é contracultura? A contracultura é um movimento que vai de encontro à cultura padrão, à cultura dominante. E se a gente vê que hoje em dia existem livros que falam explicitamente de sexo, o Senhor quer dotar jovens, adolescentes, adultos com capacidade que vão escreverem livros que vão glorificar a Deus.
Se existem músicas que falam sobre inferno, sobre vontade de querer ir para o inferno, sobre vontade de se matar, o Senhor, Ele quer dotar jovens, adolescentes, adultos, crianças, com capacidades musicais, que vão dizer assim, ei, não, a arte ela foi dada por Deus aos homens, e nós temos a capacidade e o chamado de fazer uma arte que glorifique a Deus, que exalte o nome do Senhor. Lugar de cristão é na ciência, lugar de cristão é nas artes, lugar de cristão é nesse mundo também, lutando contra a cultura que existe, contra a cultura dominante, porque o Senhor, Ele nos criou para um propósito, o propósito de glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Se por aí dizem que em salão de beleza só tem fofoca de traição, disso e daquilo, o Senhor, Ele diz assim, não, eu vou levantar filhos e filhas, filhas na área da beleza, que nos seus salões, nos seus estúdios, não vão ser conversas de fofoca, de traição, de disse-me-disse, vão ser conversas que vão glorificar o meu nome, que vão glorificar o nome de Deus, que vão apresentar Jesus como Salvador para esse povo. Isso é ser cristão, é ser atuante, é ser relevante na sociedade. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos criou. O quarto aspecto do homem é o aspecto relacional. É o último que a gente vai falar. Mas esse aspecto relacional, ele não é exclusivamente a capacidade de se relacionar com Deus. É também a capacidade que nós temos de nos relacionarmos uns com os outros. O ser humano não foi feito para viver só. O ser humano não foi feito para viver sozinho, enfiado dentro de um quarto. O ser humano foi feito para se relacionar. O ser humano foi criado para ter comunhão com Deus e uns com os outros. A comunhão que nós temos é por si só um reflexo da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existindo em plena e perfeita harmonia e comunhão. A imagem de Deus no homem, ela se manifesta à medida que nós existimos como sociedade, na capacidade relacional entre eu e você, de forma recíproca, em aliança, em perfeita comunhão. Wayne Grudem, que é um teólogo, vai dizer que, ainda que os animais tenham senso de comunicação, ter o senso da profundidade de um relacionamento é dado aos homens. Profundidade essa experimentada na aliança em Deus. É esse aspecto relacional do homem que vai nos dotar de sentimentos para nos relacionarmos com o outro. Amor, empatia, alegria, fidelidade, senso de comunidade. Esse aspecto ele se apresenta de maneira muito distorcida no mundo. E aí a gente já sabe, né? Você quer algo menos fiel do que traição, que tem acontecido à torto e à direito no mundo? Ou empatia, quando o que mais a gente vê é gente roubando, gente matando, gente falando mal dos outros, injuriando, caluniando. No mundo, esse aspecto relacional a gente consegue enxergar muito bem a maneira como ele é distorcido. Sendo que a gente precisa falar sobre esse aspecto distorcido na igreja. Porque, infelizmente, tem acontecido. Acontece. Mas na igreja dos outros, amém? Na família na graça não acontece, não. Esse aspecto distorcido da imagem de Deus no homem, na igreja, ele acontece quando? Eu estou aqui, mas eu chamo Dudinha para falar mal de Ana Clara. Quando eu estou aqui, mas eu dou meus ouvidos a
a fofocas e a disse-me-disses, que a gente não sabe nem se é verdade. Quando a gente não se alegra com os que se alegram, quando a gente não chora com os que choram, quando a gente se sente superior ao nosso irmão, quando a gente desonra os nossos líderes, quando a gente desonra o nosso irmão também. Tudo isso, todas essas coisas que acontecem na igreja dos outros, aqui não. Mas são características da imagem distorcida que a gente teve nesse aspecto relacional. Quando não existe comunhão na igreja. Ou ainda pior, existe comunhão, mas só na minha panelinha, porque fora dela eu posso falar de tudo, de todos, à torta e à direito, sem me preocupar. Todos esses aspectos que eu falei, moral, espiritual, mental e relacional, eles foram distorcidos do seu propósito original. E nós, muitas vezes, não analisamos profundamente a criação do homem, a razão de sermos criados. A gente tem deixado passar batido o propósito da nossa criação. Sendo que quando a gente sabe para que nós fomos criados, para glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência, não tem como a gente ser iludido pelas mentiras que Satanás vai lançar aos nossos ouvidos acerca da nossa existência. Que não temos propósito, que somos inúteis, que ninguém nos ama. A verdade é que Deus, em todo o seu amor, nos criou para sermos como Ele é. Para revelarmos ao mundo, através de todos esses aspectos, a imagem e a glória dele. Deus criou o mundo e deu vida a ele, pensando naquilo que ainda não existia. Mas quando Deus fez o homem, ele o fez para ser parecido com si mesmo. A natureza e o universo são magníficos e refletem a glória de Deus. Mas é o homem que carrega a honra de ser parecido com o seu Criador. E mesmo que tudo isso tenha sido distorcido com o pecado, nós encontramos em Jesus a redenção. Nós encontramos em Jesus essa redenção e a gente pode, mesmo com o mundo caído, mesmo com esse mundo tomado pelo pecado, crescer mais na nossa semelhança a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 3, versículo 10, que o novo homem ele é renovado em conhecimento à imagem de Deus. Quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais nos tornamos parecidos com Ele. No pensar, no agir, no falar, no olhar, no ouvir. É assim que o propósito da criação, da nossa criação, é resgatado quando nos aproximamos do nosso Criador. Porque se uma criatura está distante do seu Criador, ela perde o senso de direção. Mas quando nos aproximamos, não somente o senso de direção volta, mas também o senso de propósito. Volta a alegria, volta a dimensão de saber para o que nós somos criados. Tudo se volta todas as vezes, em todas as mensagens, sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus, ele é um Deus relacional. E quer se relacionar conosco. Deus quer, através da pessoa de Jesus, nos redimir dos nossos pecados. Redimir a imagem distorcida que o pecado deixou. E nos lembrar que, para que Ele nos criou. Glorificar a Deus e refletir quem Ele é nesse mundo. Para concluir, eu quero dizer que Deus ele nos gerou com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Mas nós temos uma finalidade. Refletir a imagem de Deus através das nossas vidas. Nas atitudes mais banais. Quando menos a gente espera, onde menos a gente espera. O simples ato de se relacionar com um irmão. O simples ato de amarrar um tênis, de pintar, de cantar, de escrever, de estudar, de trabalhar. O simples ato de pensar a imagem do Senhor sendo refletida através das nossas vidas, através dos aspectos que nós herdamos de Deus.
E eu espero que você saia daqui com essa certeza no seu coração. A certeza de que a sua vida, ela não é inútil e ela não é em vão. Mas você foi criado por Deus com um propósito. O propósito de glorificar a Deus com sua vida, em todos os aspectos, onde quer que você esteja. Senhor Deus, obrigada por essa noite. Obrigado por essa mensagem. Senhor, que nós possamos sair daqui com o coração tendo a certeza de quem nós somos em Ti, Pai. Tendo a certeza do porquê nós fomos criados, tendo a certeza do porquê nós existimos, Senhor. Que Satanás não ganhe mais espaço em nossos pensamentos com suas mentiras, Deus. Mas que em nome de Jesus todas as mentiras do diabo caiam por terra em nome de Jesus. Que as mentiras contadas por Satanás e replicadas pela sociedade caiam por terra em nome de Jesus, Pai. Que o conhecer da verdade possa nos libertar, Senhor. Que o conhecer a verdade pela qual nós existimos, pelo qual nós fomos criados, pelo qual nós estamos nessa terra, Senhor, possa lançar fora todo o medo, toda a ansiedade, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos sair daqui com a certeza de que nós estamos nessa terra por um propósito. E é por esse propósito que nós movemos, existimos e nos movemos, Deus. Que nós vivemos, existimos e nos movemos para glorificar ao Senhor e fazer o Teu nome conhecido sobre toda a face da terra, Deus. Em nome de Jesus. Amém.